eleições para a escolha do novo presidente do Brasil. Aqui na Serra Gaúcha, mais de 500 mil pessoas estão aptas a votar nesse pleito. Mas quantas delas são jovens? No Rede de Olhares, que está começando agora, nós vamos falar sobre o interesse da juventude por política. Juventude participativa, as relações políticas atuais. Esse é o tema do Rede de Olhares que está começando agora, ao vivo, aqui pela UX TV, emissora parceira do canal Futura e também um canal de identidade. Comigo aqui no estúdio hoje, nós recebemos alunos da Escola Estadual Santa Catarina, do Colégio São José, além da Jéssica Lima na interatividade, e também me ajudam a debater hoje os jovens na política, o Edson Borovski, que é chefe do cartório eleitoral aqui de Caxias do Sul, o Sérgio Augustin, que é ex-juiz eleitoral e professor de Direito aqui da Universidade de Caxias do Sul, bem-vindo. O professor Felipe Maldonado, que é professor de História, seja muito bem-vindo. O Samuel Oliveira, professor de Sociologia e Filosofia. E também o Adilson, que é professor de Educação Física. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está em casa, é claro, pode participar ao vivo nesse horário das 6h30, 7 horas da noite. Jéssica Lima, bem-vinda. Como o pessoal de casa faz para participar hoje do programa? Pessoal, Isadora pode ligar no telefone 3218-2194 ou participar conosco pelas nossas redes sociais, no Twitter, @UXTV, no facebook.com/UXTV ou pode também nos assistir ao vivo no uxtv.com.br. Pode assistir ao vivo todo dia a nossa programação pelo site, né? Isso mesmo, todo dia. Obrigada, Jéssica. Assim que tu tiver alguma interatividade, por favor, me chame. Pode deixar. Eu convido você que está em casa e todos aqui que estão no estúdio comigo agora também a conferir um material que a nossa equipe de reportagem fez aqui em um bairro de Caxias do Sul para saber como funcionam as relações políticas. Vamos conferir. Quando eu vim para o bairro, eu tinha 9 para 10 anos. E quando a gente veio, tinha bem pouca gente já. Assim, não tinha muita gente aqui ainda. Eu tinha poucas casas também, não tinha ainda muita infraestrutura, né? Até para mim, que era uma criança na época, foi até meio assustador de onde a gente estava vindo para cá, porque era um lugar também bem longe dos lugares que a gente tinha morado, tudo bem retirado do centro. Andrelise, de 32 anos, foi criada no bairro Reolon, zona oeste de Caxias do Sul. Assim como a grande parte das periferias dos grandes centros urbanos, o Reolon é fruto de terrenos cedidos pelo poder público municipal. Seu Varela foi presidente do bairro por 22 anos e viu o progresso aos poucos chegar por meio das lutas da comunidade. Nós não tínhamos ônibus no início, foi depois de 10, 12 famílias que nós conseguimos um horário durante o dia para nós ir para o centro de Caxias. Nós tínhamos que ir a pé até o Cinquentenário. Então, foi de lá para cá, foi conquistas assim, muito boas que a comunidade obteve. Quando a gente conheceu o bairro há 20 anos atrás, não tinha asfalto, linha de ônibus muito poucas, né? Nós não tinha posto de saúde, né? Pouco atendimento. Hoje, acho que o bairro melhorou muito nessas áreas, né? Hoje evoluiu bastante. São 24 anos de histórias. Um bairro com aproximadamente 3 mil moradores. Mas como mudar uma realidade? A periferia, muitas vezes, ela é um pouco deixada de lado pelo poder estabelecido. E isso apenas reforça a necessidade de que a própria periferia se organize, busque formas de organização para lutar por seus direitos, que muitas vezes são negados. No bairro Reolon, a participação e a organização da comunidade trouxeram políticas públicas como educação, saúde e infraestrutura. A UBS do bairro foi implantada em 1995. Serviço que Kátia utiliza há 3 anos. A gente precisa de um médico, não precisa se deslocar, né? E muitas vezes tem gente que não tem nem passagem para ir até o centro, né? Então é muito importante. E essa aqui fica aberta até às 9 da noite, né?
Então facilita bastante para as pessoas que trabalham também, né? Quando a gente pensa em qualquer direito, primeiro a gente pensa no direito à saúde e no direito à educação, né? Nas zonas mais periféricas se torna mais importante ainda ter as unidades básicas, porque muitas vezes é difícil para a pessoa ir, né? Condições até de a pessoa ter um carro em casa, ou condições até de pegar um ônibus e não estar bem. Todas as políticas sociais que estão aqui no território, desde a educação, saúde e assistência, né, se complementam, porque a família precisa de todos esses serviços para ter uma qualidade de vida. O espaço da comunidade é o espaço ideal para que a gente possa estar trabalhando exatamente isso, essa percepção de direito, ou estar mostrando qual o caminho que a família pode seguir para poder acessar esse direito, mesmo que ela já tenha o conhecimento acerca desse direito. Normalmente se tem essa ideia de que a política ela é apenas a política institucional, a política dos governos, a política dos partidos, enfim. Ou seja, que a política é algo que está lá enquanto eu, indivíduo, estou aqui. Então, as pessoas, por sentirem que a política é algo externo, elas não dão a devida importância à participação e à tomada de decisões. Por que é importante políticas sociais como a saúde, a educação estarem aqui na periferia? Porque é exatamente aqui que moram as famílias que mais precisam das políticas públicas. Para a gente ver se a gente consegue ir mudando, né? Para o bairro de periferia, começar a deixar de ser um bairro de periferia e tentar virar um bairro tipo de classe média. Que isso se forma, na minha opinião, com o quê? Principalmente com a educação. Tá, então você viu que a maioria das nossas relações são sim políticas. Antes de fazer o desdobre desse VT, quero começar com o Samuel. Bem-vindo, Samuel, tudo bem? Boa noite. Qual é a definição que a gente pode fazer de política antes de falar sobre essas relações que elas nos ajudam a ter? Bom, se nós nos remetermos ao termo etimológico da palavra, política, ela vai significar a arte de administrar a polis, a cidade e estado. Ou seja, qualquer âmbito onde se agrupe pessoas, seja a família, seja o bairro, seja a cidade, município, nação, é a forma como gerir e administrar esses lugares. E ao longo da vida a gente vai formando relações através da política Vamos também. estabelecendo relações, exatamente. Felipe, vamos passar para o Felipe, tudo bem? Professor Maldonado, bem-vindo. Desde quando o ser humano estabelece relação com a política e principalmente o jovem, professor Maldonado? Acho que antes do jovem, nós somos políticos desde quando nós nascemos, né? Entrando um pouco na área do Samuel, Aristóteles dizia que nós somos um animal político. Né? Se nós negarmos a política, nós estamos negando a nossa própria condição enquanto ser humano. Nós somos animais sociáveis, nós precisamos da sociabilidade para a nossa própria sobrevivência. E o termo política do grego, da cidade-estado grega, mas a noção de organização de governo, de formação de Estado, de política, ela é muito anterior à Grécia. Nós temos lá, por volta de 4.500, 5.000 anos antes de Cristo, a formação das primeiras formas de política, de poder organizado, de Estado organizado. E o jovem, nesse sentido, deveria ser uma força motriz para a nossa política. E isso acontece com muito estudo, tem que ter uma certa dedicação em relação a isso. Para a questão da participação, que existem espaços para participação política, tá? Que muitas vezes são desconhecidos dos nossos jovens, da nossa juventude. Para a gente entender, é possível fazer política, ter relações políticas formais, mas é muito diferente e não está atrelado a partido político algum, né, professor? Não, a política ela existe no âmbito partidário, mas política, nós estamos fazendo política aqui agora. Nós estamos estabelecendo uma relação de troca de ideias, isso é política. Não precisa ser do partido A, B, C, D ou E. A política não é só a eleição, a política não está só lá em Brasília, a política não está ali em Porto Alegre, a política não está aqui só na prefeitura, não está só no cartório eleitoral, não está só na instituição do Estado. Ela está nas relações do dia a dia. A matéria mostrou agora a questão do bairro, a importância da organização da comunidade do bairro. O pessoal das escolas aqui
tem a organização dos grêmios estudantis, das lideranças dentro das salas de aula. A política ela está em tudo. E nós temos também jovens aproximados a partidos políticos. Sim, não é uma separação total e absoluta que existe do... Não, o jovem não gosta, o jovem não está em partido. Nós temos jovens dentro de partidos políticos, sim. Mas não é só ali que acontece. É o nosso dia a dia. E nem precisa só estar ali também, né, professor? Não, obviamente que não. Vamos passar o microfone para o Adilson, por gentileza. Adilson, que é pai também de uma aluna que veio até aqui hoje. Você também se envolveu muito ao longo da sua vida em jornadas políticas, digamos assim. Conta um pouquinho da tua história para nós, Adilson, rapidamente. A trajetória começou no final da década de 70, né, com o movimento estudantil, que era aqui em Caxias nós tínhamos a UCES, né, a União Caxiense de Estudantes Secundaristas, e transcreveu a partir daí. Eu estava na 5ª série, né, a partir da 5ª série já, que hoje já é uma dificuldade a gente ter o jovem cada vez mais cedo nessa questão de participação, né? Existem outros interesses que afastam um pouco essa questão. E, a partir daí, eu comecei infinitamente a participar de movimentos. Andei, eu, junto com alguns políticos hoje aí, renomados, aí, participamos de atividades praticamente em todo o Brasil. Corremos muito da polícia, né? Fomos detidos em algumas regiões aí por manifestações, que na época da ditadura, até meados de 85, né, da década de 80, também era extremamente proibido, que todo mundo sabe, essa questão da ditadura. E fui participando, né? E, enfim, acabei, né, fui cooptado por um partido político na época também, e participei também de movimentos políticos, e, na medida do possível, ainda participo de algumas questões. E voltando a uma manifestação do professor, que realmente sou do ponto de vista que a política ela não se faz só dentro de um partido político. Isso é uma visão muito estreita, muito acabada. A política ela se faz dentro do bairro, ela se faz dentro da escola, ela se faz dentro do Grêmio Estudantil, elas fazem dentro da empresa. Então, são políticas diferentes. E me reportou assim, a criação do bairro Reolon, que eu trabalhava desde o início do bairro, lá no cinquentenário, no final do cinquentenário, na antiga escola aberta. Então, eu vi todo o crescimento, todo o nascimento, com as 6 casas, 12. A Associação de Moradores, na verdade, tem um papel muito importante, né, dentro de um bairro. Extremamente importante. Eu acho que a Associação de Moradores, dentro de uma política pública de periferia, de serviços essenciais, ela é o núcleo, é uma célula de extrema importância, que depois vão se agregar a questão da escola, da Associação de Moradores de Bairro. Então, aí eu acho que se faz a questão política e que vai chegar ao ponto de um âmbito maior, onde essas necessidades sejam, ao longo do tempo, supridas e se parta para outros interesses. Ok, obrigada, Adilson. Jéssica, a gente tem alguns dados, né? Temos, que a gente compartilha com o pessoal. Isso mesmo. Eu estava entrando aqui no site da União Nacional dos Estudantes e eu encontrei uns dados muito interessantes. Foi feita uma pesquisa agora em 2013 que diz que os jovens brasileiros de 15 a 29 anos, 54% acreditavam que a política era muito importante, enquanto 29% considerava mais ou menos importante e apenas 16% consideravam nada importante. Além disso, foi perguntado para esses jovens apontar 2 formas de atuação que podem ajudar a mudar ou melhorar as coisas no Brasil. 45% acreditavam que a participação em mobilizações de rua e outras ações diretas era uma delas. Além disso, 44% dizia que era atuação em coletivos que se organizam em torno de uma causa. 35% a atuação em conselhos, conferências, audiências e outros canais de participação desse tipo. 34% inclui a internet, opinando e cobrando políticos e governantes através dessas mídias sociais. 30% a atuação em partidos políticos. E essa foi a pesquisa levantada, então, pela União Nacional dos Estudantes, que foi bastante interessante. Pessoal participativo, né? Querendo participar, ao menos, da construção da sociedade. Obrigada, Jéssica. Quero ouvir o Sérgio. Tudo bem, Sérgio? Bem-vindo.
Você que é professor de Direito aqui da Universidade de Caxias do Sul, mas também teve uma trajetória como juiz eleitoral. Exatamente. A participação dos jovens, na tua opinião, ao longo desses últimos anos que passaram, aumentou ou diminuiu, Sérgio? Não, boa noite a todos. Eu até complemento dizendo que, me apropriando dos professores aqui, dos seus ensinamentos, que viveram ato político, né? Então, esta é uma constatação. E a segunda constatação é de que o jovem ele tem se afastado, né, da sua participação política. A política, não só a política partidária, mas a política em si. Nós temos hoje um retrato não só do jovem, né, mas eu me atrevo a dizer até a população brasileira está alienada. Né? A alienação é uma constante. Né? Eu participei de movimento estudantil, participei pela democratização, né? Eu batalhei como militante do movimento estudantil em 78, 79, né? na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E depois continuei com uma trajetória tentando fazer política, né? No movimento comunitário, né? Trabalhei na FRACAB, que é o organismo que congrega todas as associações de moradores do Rio Grande do Sul. E nesta trajetória eu verifico assim, que há um distanciamento cada vez maior, porque haviam lutas, né? Desde a década de 60, né? Que foram efetivamente depois abandonadas pelo jovem. Né? E hoje, para sintetizar, assim, eu gostaria de dizer que o que acontece é que o eleitor mudou. Né? O jovem mudou, né? Aquele que tinha intenção de participar na política mudou e, efetivamente, o político permanece o mesmo. Né? Nós temos a mesma tradição, né, política partidária, nós temos a mesma pessoa que se perpetua em cargos públicos, enquanto que hoje a juventude ela está usando tecnologias, ela tem redes sociais, ela tem outras situações e ela está efetivamente afastada daquele que é o político hoje. Né? Infelizmente isso acontece e isso acaba fazendo com que cada vez mais nós tenhamos um eleitor alienado, fora do contexto, fora da realidade, efetivamente não acompanhando o que acontece no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Caxias e muito menos no mundo, né? Então essa é a minha opinião a respeito hoje da participação do jovem na política. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir a opinião dos estudantes. Agora eu já vou para o Edson. Seja muito bem-vindo, Edson. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. É verdade mesmo, em relação aos números do cartório eleitoral, que a participação está diminuindo? Olha, nós temos um relatório, um levantamento em relação às eleições de 2012 para 2014. E a participação percentual ela realmente diminuiu, né? A gente não tem ainda os dados totalmente compilados e fechados para a eleição de 2014, mas já temos uma indicação de que nós teremos um percentual menor de jovens participando dessa eleição geral do que na eleição para prefeito em 2012. Nós tínhamos em Caxias do Sul, por exemplo, mais ou menos ficou estável, 1,1 para 1,9, mas no Brasil como um todo de 2,7 para 1,5. Então, isso, conforme, né, também estava concordando aqui com os nossos parceiros, colegas aqui, realmente há um afastamento do jovem. E trabalhando um pouco com a nossa história, né, nós tivemos um episódio, ninguém passa impune, com 25 anos de ditadura de cerceamento da liberdade. Ou seja, nós estamos colhendo hoje uma geração que foi tolhida, né, que tivemos os nossos pais tolhidos da participação da vida política do país durante 25 anos. Ninguém passa impune com isso. Né? Muito provavelmente nós teremos uma futura geração um pouco menos afastada, mas se essa geração atual não tomar para si a participação na política, e não só, claro, né, a gente já falou e é importante repetir, né, desde o Grêmio Estudantil, eu estava lembrando, a minha primeira experiência política foi a fundação de um Grêmio Estudantil em Gravataí,
Ou seja, hoje os grêmios, né, a gente pouco vê, pouco acompanha os movimentos, os próprios diretórios centrais das universidades. Eu, né, aluno da URGS, muito pouco via as mobilizações do diretório acadêmico. Ou seja, esse afastamento do jovem, ele é preocupante, porque nós estamos formando uma geração de jovens que consegue se mobilizar a partir das redes sociais. E por mais que as redes sociais sejam importantes, até mesmo para a organização, a gente viu no ano passado uma série de manifestações sendo organizadas pelas redes sociais. A gente viu as experiências da Europa, do Egito, onde as redes sociais foram muito importantes, mas ela não se faz, né, de forma virtual. A relação política ela se dá no dia a dia, na troca, na informação, na relação entre os diferentes, respeitando também as opiniões diferentes. E eu sempre tenho uma brincadeira que eu gosto de fazer com os meus colegas, né? Porque a gente lá no cartório eleitoral, até recentemente nós tivemos um episódio aí que foi o fechamento do nosso cadastro, ou seja, que se encerra todas as operações. E, claro, a gente teve lá uns 4, 5 xingamentos, que é natural. Até esse ano acho que foi mais tranquilo. Mas saiu um dizendo, eu não voto mais em vocês, como se nós fôssemos os candidatos e responsáveis pela não participação dele na eleição, apesar da nossa intenção de sempre viabilizar a participação. Mas a brincadeira que eu faço é que político não dá em árvore. O político brota da nossa convivência diária. O político brota das nossas relações. E se as nossas relações são corruptas, o político vai ser corrupto. Parece que o político e a política, a gente quando fala política representa, traz para a nossa mente essa política suja, ruim, o roubo, a corrupção. Parece que isso é um ser abstrato. Está longe de nós. Uhum. Mas se a gente olhar às vezes para o lado, no trânsito, que eu cheguei agora há pouco, há uma série de relações humanas inadequadas. Claro. E se a gente não consegue estabelecer uma relação honesta entre nós mesmos, qual é o resultado que nós teremos num espaço político onde as relações devem ser mais honestas, até mesmo do que a nossa própria relação. Portanto, o político brota daqui, o político vai sair dessa relação e é nossa responsabilidade colocar realmente na política quem realmente tenha uma relação honesta com todos nós. Claro. Vou segurar vocês para o segundo bloco. Agora quero falar com os estudantes. Quem já está com o microfone aí, teu nome, por favor? Caroline. Caroline, tu é da Escola Santa Catarina, né? Isso. E vocês integram, parte do pessoal que está aqui integra o Grêmio Estudantil, né? Sim. Como vocês fundaram o Grêmio, participaram? Então, o Grêmio, ele não estava funcionando na escola. A gente teve que resgatar ele. Em um certo momento, quando foi feita a primeira reunião do Grêmio Estudantil, a gente decidiu não colocar chapa no início. Primeiro, a gente queria ver quantas pessoas iriam aguentar firme no Grêmio, porque muita pessoa acha que lá não tem exatamente as coisas que tem que fazer num Grêmio. E é só festa, isso, às vezes, só festa, ou exatamente. Começa e depois no final não ajuda mais. Exatamente. Então essa era a nossa preocupação. Primeiramente foi feita uma reunião onde 76 alunos foram e mostravam interesse pelo Grêmio Estudantil. Nesses 76, reduziram a 16 no ano. Esses 16 continuaram firme e hoje a gente tem um Grêmio forte. Esse Grêmio é desde o ano passado, alguns eram do terceiro ano passado, saíram. Então, esse ano a gente foi feita uma seleção na escola, cada um foi lá, conversou com a gente para a gente ver quais eram os interesses para participar do Grêmio. Uhum. Depois disso, a gente conversou com todos eles e então formou-se o Grêmio desse ano. Esse ano a gente tem uns projetos muito legais que envolvem a política na juventude, para a gente tirar essas dúvidas dos jovens, exatamente como ele estava falando ali, que muitos não têm conhecimento nenhum sobre o que está acontecendo na sociedade. Então, os nossos projetos vão falar muito sobre isso, sabe? Para tirar essas dúvidas e mostrar exatamente o que eles têm que... sem ajuda de nenhum partido, para não puxar para nenhum lado. Claro. Então, isso é um dos nossos projetos que a gente acha que vai ajudar bastante esse ano. Vamos passar para a tua colega complementar. Isso é uma forma de fazer política também, né? A partidária, é claro, mas é fazer política no colégio. Exatamente. A gente vê que poucas pessoas participam. Eles têm interesse, mas eles não têm conhecimento. E é isso que a gente está tentando passar para eles. A gente está procurando pessoas que entendam sobre o assunto para poder explicar para os jovens lá dentro o que acontece, quais são os cargos, o que cada cargo faz. É basicamente isso que a gente
vem procurando. Em relação à política, essa que a gente vota, poucas pessoas também estão dando bola, pouca gente participa, assim como é no Grêmio. Às vezes um monte de gente engajada, mas na hora da correria, né, de fazer as ações, de implementar, as pessoas às vezes não participam até o fim. É isso mesmo? É exatamente isso. E daí depois acabam julgando por tu tomar uma atitude precipitada, digamos. Porque ninguém te ajuda e tu tem que fazer praticamente tudo sozinho. Para encerrar o primeiro bloco aqui do Rede de Olhares, quero saber, vocês já têm título de eleitor? Eu sim. Votam desde os 16? É, esse ano. Ah, começam a votar. Viu? Olha aí, fizeram um trabalho de casa, né, Edson? Meninas, obrigada por enquanto. A gente conversa mais no segundo bloco. O Rede de Olhares vai fazer um brevíssimo intervalo e a gente volta na sequência falando sobre juventude e política. Estamos de volta com o programa Rede de Olhares, ao vivo, aqui pela UX TV, emissora parceira do canal Futura e também um canal de identidade. No programa de hoje, a gente está falando sobre participação dos jovens na política, as relações políticas atuais. E é claro que você que está em casa ainda pode participar ao vivo nesse horário das 6h30, 7 horas da noite. Comigo aqui no estúdio a colega Jéssica Lima. Jéssica, ainda dá tempo, né, de participar? Com certeza, dá sim. Pode ligar pra gente no 3218-2194, participar pelo Twitter, no @UXTV, no facebook.com/UXTV ou nos assistir ao vivo também no uxtv.com.br. Obrigada, Jéssica. Se tiver alguma coisa, repito, pode me chamar. Ok. Começo o segundo bloco com o Felipe e também com o Samuel, porque a gente viu na matéria, eles também falaram aqui, o pessoal falou aqui, quer dizer, relações políticas também não é só o nosso interesse, é o interesse coletivo, Samuel, verdade? Interesse coletivo. Penso eu que a partir disso, o interesse coletivo ele vai se dar se tu tiveres, penso eu, uma iniciativa a partir de casa, esse interesse coletivo. Porque eu questionei numa dessas aulas na escola sobre como é que se dá a responsabilidade de ações a partir da família. Por que a partir da família? Porque a partir da família, quando tu é solicitado para participar das decisões, tu começa a adquirir o quê? Uma certa responsabilidade em relação às decisões dos teus atos que tu vais ter. E isso, a partir de um microcosmos, tu vai levar para o macrocosmos, ou seja, para a tua cidade, para o teu município. E de que maneira isso acontece? Muitos relataram que isso pouco acontece em família. Ou seja, existe uma forma hierárquica dominante onde eu mando e tu obedece. E como eu vou fazer com que tu participe? E outra maneira, outras formas que suscitaram. De que maneira eu sou responsável a partir das minhas atitudes? Né? Ou seja, quando eu vou ser responsável? A partir de que quando eu tiver realmente aquilo tido um êxito ou não em relação em casa, ou à escola, ou à família, ou seja, aonde for, de que maneira eu sou trazido para ter essa responsabilidade? Fica difícil isso. É uma forma, como disseram, se tu não tiveres um caminho, né, desde pequeno, de repente, como é que tu vai conseguir chegar na cidade-estado, na cidade modelo, para te se tornar um cidadão votante, um cidadão eleitor? Né? Quer dizer, começa em casa, passa pela começa escola, em casa, vem pra faculdade. esse chamamento para responsabilidade civil, né, com a coletividade. Penso que começa em casa. Felipe, as manifestações do ano passado impulsionaram os jovens a ir para a rua, mas de um jeito um pouco diferente, através das redes sociais. Foi uma forma de fazer política, mas uma forma, digamos assim, diferente do que a gente estava vendo até agora. É reflexo da não credibilidade, na verdade, da política hoje? São formas. A tecnologia ela é um meio. Ela não é a atividade em si. O que se viu ano passado, que aí tivemos muitos jovens na rua, mas talvez a carência de bandeiras legítimas, não legítimas, de bandeiras de substância política real, começou com os movimentos de São Paulo, na questão do não é pelos 5 centavos, a questão do ônibus. Daqui a pouco estava a gente reivindicando, querendo tudo ao mesmo tempo agora. Tá? E é uma forma de política. Sim, a rede social ela funciona para esse tipo de... para essa marcação desse tipo de evento político, sim,
mas da mesma velocidade que se formaram as chamadas, que agora vão ficar para a história como sendo as chamadas jornadas de junho, da mesma forma que surgiram, elas desapareceram. Claro. Tá? Com a mesma velocidade que existe hoje pela questão tecnológica, a comunicação está muito rápida, a mesma velocidade que se cria, se desmancha. E reflete as questões de Egito, de Espanha, de Seattle, nos Estados Unidos, que é onde tiveram essas questões. Tem que pensar o que aconteceu nesses lugares depois. Sim. Nós vemos o Egito talvez numa situação pior do que estava. As manifestações nos Estados Unidos terminaram em nada. As manifestações na Espanha, que se acompanhou, não deram em nada. São formas, sim, de mostrar que talvez nós, essas gerações que aqui estão, ainda pulsam politicamente. Mas a necessidade de pensar objetivos concretos, que depois, acho que só nós aqui, nem tu, que inclusive foi aluna, né? De quem viveu depois da Guerra Fria, assim, não sabe o que é uma bandeira, não sabe o que é realmente ter uma causa concreta, de substância na mão. Claro. Tá? E talvez isso também seja uma questão de esvaziamento da vida política entre os mais jovens. Que hoje está complicado, né? Eu vou pedir uma licença para vocês, na sequência o Sérgio já fala, porque a gente está com uma ligação do Hermes, aqui do bairro Santa Lúcia de Caxias do Sul, que quer fazer um comentário aqui sobre o tema de hoje no programa. Tudo bem, Hermes? Alô? Alô, tudo bom? Tudo bem, Hermes? Isadora, tudo bom, amiga? Tudo certo. Diga seu comentário. Olha, a gente teve um período que não queria se envolver, não gostava de política, né? Uhum. Tá. E hoje a gente tem uma outra visão, né? Diga. Diz um pensamento assim: a melhor forma de praticar a caridade é através da política. Isso, o senhor acha? Sim, é porque é sempre uma troca, né? Já que nós temos que votar. Ok, muito obrigada pela sua participação, Hermes, do bairro Santa Lúcia, aqui de Caxias do Sul. Obrigada pela audiência. Eu vou continuar conversando aqui com as meninas, porque tem uma pergunta também. Teu nome, por favor? Vitória. Vitória, para quem tu quer fazer a pergunta? Qualquer um dos que quiserem responder. Pode ser para o Sérgio lá, então. Pode falar. Principalmente antigamente, na ditadura militar, como nós éramos muito reprimidos, não só os jovens, como os mais velhos também, parece que a maior participação dos jovens em relação à liberdade era mais frequente. Por que hoje em dia a gente tem liberdade, mas o papel do jovem na política se perdeu tanto com o tempo? Professor Sérgio. Assim, durante a história, né, e os professores de história aqui podem muito mais confirmar isso. Durante a história nós tivemos diversas bandeiras. Eu queria só talvez complementar o que o professor estava dizendo, né? Nós tivemos diversas bandeiras, né, na década de 60, né, com o movimento estudantil forte, que daí se agregou ao movimento sindical. Foram por algumas bandeiras que hoje não existem tanta reivindicação assim, que era a questão de racismo, né, a questão do feminismo. Essas bandeiras existiram, né, e ainda existem, claro, mas hoje nós temos outras reivindicações que toda a sociedade poderia estar buscando, né, não só o jovem, principalmente o jovem. Nós temos a questão ambiental, por exemplo, né, não podemos afastar aí a nossa sociedade da questão ambiental hoje. Nós temos a questão da mobilidade, que foi o que levou à luta, né, com o movimento do passe livre, enfim, né, a questão da mobilidade urbana e tudo. Então, hoje nós temos lutas ainda, né, tanto um bairro como a classe média, seja qualquer uma das pessoas que estão ainda no Brasil, elas têm lutas ainda para levarem à frente, né? O que parece que não existe efetivamente é a organização para que essas lutas sejam colocadas na ordem do dia, né? Nós estamos com problemas cada vez maiores, né? E o ambiental é o exemplo, né? E nós não temos hoje uma organização, nós não temos uma forma de fazer com que as coisas sejam alteradas. Então,
esta que parece assim ser a dificuldade maior. E por consequência, a descrença, né? Claro. A descrença, né? Porque recentemente o presidente do IBOP, né, que se manifestou dizendo que ele sente que a população está enojada, foi o termo que ele usou, com a questão política, né? Isso é muito ruim, né? Nós não podemos nos afastar da política, né? Se nós não participarmos efetivamente no bairro, no centro acadêmico, no diretório acadêmico, lá em todos os organismos da sociedade, todos os organismos que existem, né, todas as formas organizadas, nós não vamos ter alteração nenhuma na comunidade. Infelizmente, não é uma pessoa que vai alterar. Claro. Né? É uma luta política de todos que faz com que ocorram as mudanças. E uma construção de tempo também, né? Não é bem assim. Não, e são a longo prazo todos. Claro. Tem mais alguma pergunta aqui que vocês tinham me falado que alguém queria fazer? Vamos passar o microfone para ela, por gentileza. Teu nome, por favor. Raíssa. Raíssa, tua pergunta. Eu queria saber, eu acompanhei agora na TV esse movimento que teve, que é o Vem Pra Urna. Eu queria saber exatamente qual é o interesse do governo que tem efetividade política dos jovens. Porque eu acredito que realmente, pelo que a gente acompanha, talvez tanto no geral, não existe um interesse do governo exatamente de mostrar para os jovens o que é política. Só exige da parte de que tu vote e que tu agregue nos votos. Por que esse ano começaram esses movimentos assim tão ativos, usando até o termo assim do vem pra urna, relacionado, acredito, com o vem pra rua? Entende? Do modo de talvez até... Qual é o interesse do governo que os jovens votem? Edson. Boas perguntas, né? A primeira também era muito interessante, essa é melhor ainda. Primeiro, não é um programa do governo, tá? Então, acho que isso é um primeiro... É uma primeira dica para que a gente não reproduza apenas aquilo que nos façam pensar. Primeiro, a gente tem que ter autocrítica, capacidade crítica de olhar as matérias ou a mídia, de olhar as redes sociais e formular um pensamento. Então, o Vem Pra Rua é um programa do TSE, não é do governo. Né? A gente, às vezes, vê muita gente falando, mas o governo quer isso, tu vai ver, na realidade... Não tem o governo, porque a gente acha que tudo vem do Estado, né? O Estado de uma forma mais abrangente, mais abstrata, como um poder, né? Mas esse era um projeto do TSE. Nós, desde o ano passado, temos trabalhado com a questão do jovem. Nós tivemos em outubro a Semana Nacional do Jovem Eleitor, que nós tivemos um apoio aqui grande da mídia. E este ano, antes do nosso chamado fechamento do cadastro, que foi agora 7 de maio, durante 30 dias o TSE, então, fez essa grande campanha de massa, mas eu acho que talvez o marqueteiro lá não tenha sido tão claro, porque não ficou evidente que era uma campanha do TSE chamando o jovem para a urna. Porque a ideia da campanha era que o jovem viesse, porque justamente nós temos os dados mostrando que cada vez mais o jovem está se afastando da política, do ponto de vista da justiça eleitoral, isso se reflete na obtenção do título de eleitor, né? Mas cada vez mais o jovem está se afastando e, portanto, essa era uma campanha institucional do TSE para que o jovem dê valor a uma coisa tão simples, que é o voto, mas que foi tão cara para uma geração inteira aí, que ficou. Nós temos 25 anos apenas, isso é uma coisa que parece que foi no século retrasado, mas faz 25 anos apenas que nós estamos votando para presidente da República. Faz 30 anos que as capitais começaram a votar, nem 30 anos, faz 29 anos. Né? Em 82 foi a primeira eleição direta, depois da ditadura, para governador. Parece uma coisa assim, não, eleição para governador é todo dia, né? Sim. Toda semana. Parece que é uma coisa natural. Então, essa participação, e eu queria já aproveitar e emendar aqui com uma preocupação que também nós temos da Justiça Eleitoral, que é com a abstenção. Uhum. Caxias, eu trouxe os dados, nós tínhamos até 2008 aí uma média de 10% de abstenção. Em 2010, nós já passamos quase 12%, e em 2012 para 13,78%, ou seja, a população está deixando de comparecer. A segunda análise que é preciso ser feita junto com esses dados é que daqueles que compareceram,
nós tivemos um índice muito grande de branco e nulo para a eleição de prefeito, ou seja, quase 13% também, 12,74%, não escolheram o seu candidato a prefeito. Somando as duas situações, nós temos que 1/4 da população não definiu o prefeito de Caxias. Ou pela ausência, ou pela omissão, que é o voto branco e nulo, que é um voto de abstenção pela presença. Ou seja, eu vou lá, mas eu digo que eu não quero nenhum desses candidatos. Isso é ruim, porque a gente, por mais que nós achamos que o político não nos representa, ou que essa política não nos representa, é justamente na baixa qualidade da política que a nossa participação se faz mais necessária. Claro. Porque se tivesse tudo bem, se não tivemos nenhum problema para resolver, o país não tivesse corrupção, nós tivemos todos os problemas de saúde, educação prontos e resolvidos, nós ficaríamos em casa, né? Ficaríamos alienados desse processo. Então, além do jovem, a gente está carregando bastante no jovem, porque a gente acredita que o jovem possa mudar o mundo, né? E é uma geração que se forma que pode realmente ter um resultado maior. Mas não é só o jovem, toda a população realmente está alienada. E como o doutor Sérgio já falou, há uma noção de nojo da política. E isso é muito ruim para o país. É preocupante, né? Essa demonização da política é um processo que vai levar a mais alienação e nós vamos transformar os nossos jovens, a nossa geração, como dizia o George Orwell, em ovelhinhas, que simplesmente reproduzem aquilo que ouvem e aquilo que fazem com que a gente acredite. E isso é muito ruim para o nosso futuro. Obrigada, Edson. Mais alguém tem alguma pergunta? Vamos passar o microfone para ela. Lá, pode ser. Eu tenho uma pergunta mais direcionada aos professores. Teu nome, por favor? Isabela. Isabela. Por que a gente vê essa comodidade dos jovens de não ir atrás, de querer saber da política e por que as coisas são assim? Se faz um período tão pequeno que se lutou tanto pela liberdade para poder votar, por que a gente vê jovens tão acomodados hoje? Isabela, tu já tem título de eleitor? Não, eu tenho 15 anos, eu não tenho 16. Tu volta no que vem só, ok. Quem se candidata? Samuel. Por que eles estão se afastando, é isso? Já que faz pouco tempo de ter adquirido esse ganho, né, para votar. Penso que nessa pós-modernidade de hoje, dessa fragmentação, né, do efêmero, uma das características é a exaltação da linguagem, da comunicação, isso fazendo com que cada vez mais o individualismo seja maior. Cada um pensando em si próprio, cada vez maior. Ainda mais com a exaltação cada vez maior também do capitalismo. Ou seja, o acúmulo de capital está fazendo com que cada vez mais as pessoas se afastem uma das outras, se enclausurem e acabe também se afastando da política. Por quê? Porque hoje, em vez da lei sobrepor o ser humano, o ser humano está sobrepondo a lei. Ou seja, a gente não consegue mais confiar na lei. Se é que isso ainda exista como uma forma de punidade. Então, isso está fazendo que, como colocaram, esse enojamento que está dando de nós, dos jovens, de todos, em relação à política. Então, está fazendo com que isso a gente se afaste e diga, olha, então eu vou cuidar do meu, não importa o resto. Ok. Penso que seja assim. Última pergunta aqui. Na verdade, não é uma pergunta, é um argumento. Muitas vezes o jovem não para pensar que ele é a pessoa, o político de amanhã. Ele que vai comandarmos os outros. E então, a gente tem que parar para pensar nisso. A mídia dá ênfase só às coisas ruins. É muito pouca coisa boa que a mídia mostra. Por isso, talvez, o jovem acaba se afastando. Então, a gente deve procurar dar críticas para elas serem construtivas, mas também mostrar as coisas boas que os políticos fazem. Críticas que nos façam crescer, na verdade. Isso mesmo. Vamos passar o microfone para essa moça aqui. Teu nome, por favor? Ana Carolina. Ana Carolina, tu já tem título? Não, eu tenho 17, eu já poderia ter feito. Por que não fez? Eu optei por não fazer porque eu acho que eu não tenho um candidato que eu gostaria de votar. Então, eu seria mais um daqueles que votaria nulo ou branco. Então, por isso, eu pretendo esperar até o ano que vem. Porque ano que vem, talvez, eu eu veja um candidato e pense, não, ele vai fazer a diferença. Vai te representar. E eu acho também, voltando àquele assunto, que a culpa dos jovens não terem tanta
tanto interesse é pela mídia, porque a gente vê muita informação sobre coisas ruins, sobre CPI, sobre escândalos. E isso nos traz uma imagem de uma coisa ruim. E, na verdade, não é. Mas essa imagem que a gente tem que é tudo sujo. E por isso também eu optei por não fazer. Ok. Vamos passar o microfone para o seu colega ali atrás? Teu nome, por favor? Meu nome é Leonardo. Leonardo, tu já tem título de eleitor? Não, eu tenho 15 anos ainda, vou fazer só ano que vem. Pretende fazer? Eu não pretendo muito, porque é a mesma coisa que ela falou, eu não tenho nenhum candidato que realmente me interesse a política, ou falar sobre política, ou me interessa votar em alguém. É isso. Ok. Gente, eu agradeço muito a participação de vocês, da Escola Santa Catarina e também do Colégio São José. Sérgio, a última fala do programa tá contigo. Dicas para aproximar o jovem, se é que existe alguma, para aproximar o jovem da política, aumentar o interesse, quer dizer, passa pela escola, passa também pela faculdade. 30 segundos para ti, Sérgio. Isso preocupa a todos, preocupa a justiça eleitoral, preocupa a escola, né? Preocupa a universidade, preocupa a todos. Porque nós tivemos, logo depois que, a partir do momento que foi permitido isso, ou seja, que aquele que tivesse entre 16 e 18 anos tivesse o voto facultativo, né, na Constituição de 1988, nós tivemos um avanço e o número de jovens que foram fazer o título eleitoral e poderiam participar da eleição chegou a um percentual de 3% dos eleitores. Né? E hoje nós chegamos a um percentual que chega a 1,5%. Quer dizer, isso é preocupante, claro, né? Porque seriam 12 milhões hoje que estariam capacitados a votarem nessa faixa etária. 12 milhões decide a eleição. Seja para presidente da República, seja o que for. Claro. Então é importante a participação, né? Cada um tem que ter a sua consciência de que deve participar, porque alguma coisa precisa ser mudada. Claro. E se alguma coisa precisa ser mudada, seja encontrar o candidato ideal, seja melhorar a situação do Brasil contra a corrupção, seja qualquer coisa. Se todos aqueles jovens que têm hoje a possibilidade de exercerem o voto entre 16 e 18 anos, que é facultativo, né? Não é obrigatório, eles poderiam, quem sabe, mudar, inclusive o Brasil. Claro. Eu agradeço muito a presença de todos vocês que estiveram aqui no estúdio, Jéssica Lima, os alunos das escolas aqui de Caxias do Sul, muito obrigada, mas principalmente a você que esteve em casa nos acompanhando ao longo desses 50 minutos. O Rede de Olhares volta numa próxima e a gente se encontra aqui pela UX TV, seu canal de identidade. Até mais!